E aí, boa tarde, meus amigos, tudo bem? Eu já quero iniciar este vídeo pedindo desculpa aos irmãos porque eu confundi a sequência de textos ontem, né? Eu acabei falando do João 7, que seria o terceiro paradoxo dos homens. E o João 6 aqui, 4, seria o segundo, e o João 5:1, o primeiro paradoxo. Então houve uma inversão. Depois eu corrigi embaixo, fiz uma errata e corrigi embaixo no título, mas no vídeo você não consegue apagar e mudar. Então os irmãos considerem aí minhas escusas, ok? Então hoje nós vamos falar do segundo paradoxo do homem, porque ontem nós falamos do terceiro, no capítulo 7, ok? E esse segundo, por que eu estou usando a palavra paradoxal é aquilo que foge, botar de uma maneira bem simples, aquilo que foge do comum, tá? Bem simples mesmo. O homem é bem contraditório, é muito paradoxal, é muitas coisas. Bom, e aqui no capítulo 6, no verso 4, fala da Páscoa, ou seja, o segundo ano do ministério de Jesus. E aqui acontece então aquele momento em que Jesus prova ali os seus discípulos, fala assim, ó, uma multidão grande aí, 5.000 homens, não tem o que comer, a gente só tem 200 denários aqui, que é uma merreca, vai dar uns 14 dólares, eu acho, mais ou menos, tá? E um denário que a pessoa recebia por dia de trabalho, olha só pra você ver como é que era difícil, tá? Depois, se vocês quiserem que a gente faça a conta aqui, a gente pode fazer um monte de continha aqui, é interessante, vocês vão ficar apavorados. E tinha um moleque lá que tinha 5 pães e 2 peixinhos, e ali ele conseguiu fazer aquele milagre. Por que ele fez esse milagre? Ele quis lembrar Moisés. E aconteceu justamente isso, entendeu? Depois disso, que Jesus sai daquela região, eles vão atrás de Jesus. Jesus, lá no verso 22, fala que ele é o pão da vida. E os judeus em cima falando, né? Não, Moisés é que deu o pão. Aí chegou uma hora, que está aqui no verso 58, fala bem assim, ó, vossos pais comeram o pão no deserto e morreram. Só que eu sou um pão que vocês vão comer e não vão morrer mais. Aí eles, faça esse pão para nós. Quer dizer, eles queriam viver, né, às custas de alguém, entendeu? A gente conhece bem essa história, né, de pessoas que gostam de viver às custas dos outros, né? E Jesus disse que não é por aí, entendeu? O pão que ele dá é totalmente diferente. E quem deu o pão no deserto para os judeus na época não foi Moisés, foi Deus. E é esse mesmo Deus está dando o outro pão, só que é o pão que permanece. Não é o pão que vai fazê-los morrer daqui a uns anos. Eles vão ter vida eterna, tá? Vai ter continuidade. Por incrível que pareça, irmãos, nesse segundo paradoxo dos homens, você vai ver no verso 60 aqui, ó, os discípulos ficam escandalizados, tá? Muitos discípulos se retiram, acompanhando aqui, tá? E logo depois a gente vê então o capítulo 7, onde começa o terceiro ano do ministério de Jesus. Então, o que eu quero deixar claro aqui é que no capítulo 6, né, de João, ele alimenta esse povo, entendeu? Se declara como maior que Moisés, né, porque ele deu um pão que o povo não morreria, e deixou bem claro que a vida não consiste nisso aqui, tá? Consiste em você ter uma relação com Deus. E eles queriam não o pão que Moisés tinha dado, né? Queriam viver de sombra e água fresca. Agora eu pergunto, os caras eles ficaram 40 anos no deserto por causa da desobediência de 10 sujeitos. Lembra dos 12 espias, os espiões, que foram ver a terra prometida? 2 voltaram falando bem, Josué e Caleb. E os outros 10 fizeram uma fermentação tão grande, dizendo que eles não eram
bons assim, que os homens lá eram grandões, e que a cidade era uma cidade não, um local era um lugar selvagem. Contaminaram mais de 3 milhões de pessoas. 10 pessoas contaminaram 3 milhões de pessoas. Por causa dessa desobediência, ele falou o seguinte: vocês não ficaram, não foram 40 dias para vocês vasculharem lá a terra? Então, vamos ficar 40 anos agora andando à toa aqui. É isso que você quer para você? Entendeu? Viver andando à toa como ninguém nessa terra? Se você quer ser alguém, mesmo que você seja pobre, irmãos, você vai ter um referencial que é a palavra de Deus. Mesmo que você peque, você vai ter um referencial que é a palavra de Deus. Porque Deus é advogado. E Ele é aquele advogado que é o que plantou, colheu. Não é dizer que você é servo de Deus que nada vai te acontecer, não. Se você fizer alguma coisa de errado, você vai colher depois, tá? Mas confie em Jesus, que Ele está aqui para falar por você, tá? Então, pense agora na sua cabeça em quem que você pecou, em quem que você errou, entendeu? E quem também cometeu pecados contra você, e você vai perceber o seguinte, que se você não entrar em acordo antes que o sol se ponha, você está se colocando em perigo diante de Deus, porque nós devemos nos perdoar uns aos outros. Amém? Que Deus abençoe você e mais uma vez, desculpe aí. Nós vamos amanhã eu vou tentar ver se eu consigo montar uma tabela, pelo menos junto a esses 3 aqui, porque eles vão dar referências para vocês passearem pelos outros livros da Bíblia, entendeu? Aí eu vou tirar uma foto ou vou tentar botar atrás de mim, eu não sei mexer nas plataformas, entendeu? Estou começando agora, tá? Então, em nome de Jesus, fique com essa advertência aí de na verdade, o segundo paradoxo dos homens. E o terceiro foi o que eu falei ontem, que está no capítulo 7. Fique na paz em nome de Jesus. Amém.